mistério da vida de João de Epes, que o mundo conheceria como São João da Cruz, começa em 1542, na pequena e árida vila de Fontiveros, na Espanha. Ao contrário de Teresa de Ávila, que nasceu na nobreza, João nasceu no seio da mais absoluta miséria. O mistério de sua origem é marcado por uma tragédia familiar. Seu pai, Gonzalo, foi deserdado por casar-se com uma humilde tecelã, Catalina. A pobreza não era apenas uma condição, mas uma presença constante que ceifou a vida de seu pai e de seu irmão mais velho em poucos anos. João cresceu conhecendo o sabor da fome, um elemento que, longe de amargurar sua alma, preparou o terreno para o desapego radical que ele pregaria mais tarde. Catalina, em uma tentativa desesperada de sobrevivência, levou seus filhos sobreviventes para Medina del Campo, um centro comercial pulsante, onde o mistério da providência começaria a agir sobre o jovem João. Em Medina, o garoto franzino e silencioso não demonstrava aptidão para os trabalhos manuais, mas possuía uma sede de saber que intrigava a todos. Ele foi acolhido no Hospital das Bubas, uma instituição destinada ao cuidado de doentes incuráveis e sifilíticos. João servia aos enfermos com uma ternura que contrastava com sua idade, enquanto nos intervalos frequentava o colégio dos jesuítas. O mistério de sua formação é o de um intelecto brilhante florescendo em meio à dor e ao cheiro da morte. No hospital, ele aprendeu que a fragilidade humana é o portal para a força do espírito. Foi ali, entre os leitos de dor, que ele começou a cultivar o silêncio e a oração contemplativa. João via o mundo não como um lugar de posse, mas como um caminho de purificação, onde cada sofrimento era uma noite necessária para se chegar à luz. Em 1563, aos 21 anos, João tomou a decisão que selaria seu destino. Entrou para o convento do Carmo em Medina del Campo. No entanto, o mistério de sua busca interna não foi totalmente satisfeito pela vida religiosa da época. O Carmelo que ele encontrou era relaxado e mundano, muito distante da austeridade dos antigos profetas do deserto que ele tanto admirava. João chegou a considerar a transferência para a Ordem da Cartucha, em busca de um isolamento total e de uma vida de silêncio absoluto. Ele acreditava que só no nada é que se poderia encontrar o tudo. Mas antes de partir para a solidão das montanhas, o mistério do destino colocou em seu caminho uma mulher que mudaria o curso de sua vida e da história da cristandade. O encontro com Teresa de Ávila, que estava em Medina para fundar seu segundo convento, foi o choque de duas chamas. Teresa, com sua perspicácia habitual, viu no jovem frade de voz suave alma grande, que ela precisava para levar a reforma ao braço masculino da ordem. Ela o convenceu de que o seu lugar não era na solidão da Cartucha, mas na batalha para restaurar a pureza do Carmelo. João, movido por uma nova clareza, aceitou o desafio. Ele entendeu que sua missão não era fugir do mundo, mas transformá-lo através da reforma do espírito. Este primeiro bloco revela como a pobreza extrema e a dedicação ao sofrimento alheio forjaram um homem que ensinaria ao mundo que, para possuir tudo, é preciso não querer possuir nada. O menino de Fontiveros estava pronto para se tornar o arquiteto da noite escura. Medina del Campo, no outono de 1567, não era apenas um fervilhante centro de mercadorias, mas o palco silencioso de um dos encontros mais improváveis e determinantes da história religiosa. Teresa de Ávila, já com a experiência de quem enfrentara as rígidas muralhas de Castela e os preconceitos de sua época, buscava desesperadamente um aliado para expandir sua reforma aos homens. João, com apenas 25 anos e uma fragilidade física que ocultava uma vontade de ferro, estava decidido a buscar a solidão absoluta da Ordem da Cartucha. O mistério desse encontro reside na força magnética e na persuasão de Teresa. Ela viu no pequeno frade uma alma que simplesmente não cabia nas estruturas do mundo. Com uma sabedoria prática e mística, ela o convenceu de que o verdadeiro deserto não estava no isolamento geográfico de uma montanha, mas na batalha interna para purificar o Carmelo. João, atraído pela radicalidade absoluta da proposta, aceitou trocar seus planos de fuga por uma missão de fundação que exigiria dele cada gota de suor e sangue. Em 1568, o mistério da reforma ganhou o endereço físico definitivo em Duruelo. Não se tratava de um palácio ou de um mosteiro imponente, mas de uma casa de campo extremamente rústica, pouco mais que um estábulo transformado em lugar de oração e silêncio. Foi ali que João de Epes morreu definitivamente para o mundo e renasceu como João da Cruz. O ambiente era de uma austeridade que chegava a assustar os raros visitantes. O teto era tão baixo que era preciso caminhar curvado em certas áreas.
e o chão de terra batida era o único leito disponível para o repouso. O frio cortante do inverno de Castela penetrava cruelmente pelas frestas das paredes, mas o grande mistério era o fogo espiritual que ardia no interior daqueles primeiros frades descalços. João passava noites inteiras em vigília, mergulhado em uma oração que começava a transcender os sentidos humanos e a lógica do tempo. Duruelo tornou-se, assim, o laboratório da mística sanjoanista. Ali João começou a sistematizar a ideia do despojamento total, o conceito do nada. Para ele, a alma deveria ser como uma tábula rasa, um espaço vazio onde apenas a luz divina pudesse escrever sua vontade. O mistério da sua liderança repousava no exemplo absoluto. Ele era invariavelmente o primeiro a realizar os trabalhos mais humildes e penosos, limpando o estábulo e cozinhando refeições frugais, enquanto sua mente habitava as alturas inacessíveis da contemplação pura. A notícia de que um grupo de homens vivia como os antigos profetas do Antigo Testamento espalhou-se como um rastro de pólvora pela região. O que Turiza iniciara com as freiras em Ávila, João agora consolidava com os frades em Duruelo. Eles eram os descalços, um sinal gritante de contradição em uma igreja que naquelas décadas muitas vezes se perdia no brilho das vestes de seda e no poder das instituições políticas. O sucesso inicial de Duruelo, contudo, trazia consigo o mistério sombrio da inveja e do conflito institucional. Os carmelitas da antiga observância, conhecidos como os calçados, viam naquela reforma radical uma crítica implícita e incômoda ao seu próprio modo de vida mais relaxado. O que nascera como um movimento de renovação estritamente espiritual estava prestes a se transformar em uma guerra de jurisdições violenta e desgastante. João da Cruz, o poeta do silêncio via sei, agora no epicentro de uma tempestade política e religiosa. Ele não buscava o poder ou o confronto, mas a fidelidade incondicional à regra original da ordem. Cada nova fundação que ele ajudava a estabelecer era um passo em direção a um confronto inevitável, que testaria sua paciência, sua saúde e sua fé, até o limite extremo. O encontro em Medina del Campo dera início a um incêndio espiritual que ninguém mais poderia apagar. E João da Cruz estava pronto para ser consumido por ele, sabendo que a luz só brilha plenamente onde o ego é reduzido a cinzas. Em dezembro de 1577, o mistério da tensão entre as duas alas do Carmelo atingiu um clímax violento e sombrio. João da Cruz, o arquiteto da reforma, foi sequestrado em Ávila por um grupo de carmelitas da antiga observância e levado à força para Toledo. Vendado e sob a calada da noite, ele foi conduzido através das ruas labirínticas da cidade até o convento dos Calçados. O que se seguiu foi um dos episódios mais cruéis e fascinantes da história religiosa. João foi jogado em uma cela que, na verdade, era um minúsculo armário de guardar trastes, com pouco mais de 6 pés por 10, sem janelas e com uma ventilação quase inexistente. O mistério daquele cárcere não residia apenas no espaço físico asfixiante, mas na tentativa deliberada de quebrar o espírito de um homem através do isolamento total e do abuso sistemático. Durante 9 meses, João da Cruz habitou as trevas. Suas únicas refeições eram pão e água, ocasionalmente acompanhados de sardinhas secas. 3 vezes por semana, ele era levado ao refeitório comum para sofrer o castigo da disciplina, sendo açoitado publicamente enquanto comia no chão como um criminoso. Suas feridas nunca eram tratadas, e seu hábito marrom, agora imundo e em farrapos, tornou-se sua única pele contra o frio úmido do inverno de Toledo. O mistério psicológico desse período é profundo. Seus captores sussurravam através da porta que a reforma de Turiza havia fracassado e que ele havia sido esquecido por todos. João encontrava-se no que ele mesmo chamaria de noite escura da alma, um estado de abandono absoluto onde os sentidos se calam e a própria ideia de Deus parece desaparecer no vazio. No entanto, no centro desse abismo de dor e solidão ocorreu um fenômeno literário e espiritual sem precedentes. Sem papel ou pena no início, João começou a compor mentalmente os versos do cântico espiritual. Mais tarde, ao conseguir alguns pedaços de papel de um carcereiro piedoso, ele registrou as estrofes que transformavam o sofrimento em uma busca erótica e divina. O mistério daquelas paredes de pedra é que elas não puderam conter a sua imaginação. Enquanto seu corpo apodrecia na escuridão, sua mente voava por montes e vales em busca do amado. João descobriu que a privação sensorial era a chave para a iluminação máxima. Nas trevas de Toledo nasceu a linguagem da noite. Uma noite que não é ausência de luz, mas um excesso de claridade que cega os olhos carnais, para abrir os olhos do espírito. A prisão de Toledo foi o laboratório definitivo para a teologia sanjoanista. Ele compreendeu que o despojamento radical que pregava em Duruelo não era uma teoria, mas uma necessidade existencial. O mistério da noite escura revelou-se
como um processo de purificação necessário para que a alma pudesse, enfim, unir-se à luz pura. Em agosto de 1578, após meses de tortura e desnutrição, João teve uma visão que o convenceu de que sua missão ainda não terminara. Ele começou a planejar sua fuga, um ato que parecia impossível para um homem tão debilitado. Mas o poeta da noite sabia que a mesma escuridão que o escondia seria o seu caminho para a liberdade. O cárcere de Toledo não foi o fim de João da Cruz. Foi o útero onde o pequeno frade renasceu como o doutor místico, pronto para entregar ao mundo o segredo de como brilhar quando todas as lâmpadas se apagam. Na madrugada de meados de agosto de 1578, o mistério da liberdade começou a desenhar-se nas sombras do convento de Toledo. Após 9 meses de um cárcere que deveria ter destruído sua mente e seu corpo, João da Cruz tomou uma decisão que parecia desafiar as leis da física e da probabilidade. Debilitado pela fome, com os ombros marcados pelas cicatrizes das disciplinas e mal conseguindo manter-se de pé, ele planeou uma fuga que exigia a precisão de um engenheiro e a agilidade de um acrobata. Durante as semanas anteriores, ele conseguira, com um prego enferrujado, soltar as dobradiças da porta do seu cubículo, ocultando o trabalho sob a penumbra. Naquela noite silenciosa, João usou uma corda improvisada, feita de tiras de lençóis e restos de tecido de cânhamo, para descer pelas janelas altas do convento que davam para o precipício sobre o rio Tejo. O mistério daquela descida é quase sobrenatural. Um homem naquele estado de exaustão, deslizando pela escuridão total, confiando apenas na resistência de nós precários e na força de um espírito que se recusava a ser domado. Ao tocar o solo fora das muralhas, João viu-se num pátio cercado por muros altos, sem saída aparente. O pânico poderia ter tomado conta de qualquer um, mas o poeta da noite encontrou uma saída através de um muro de adobe que rodeava o jardim das freiras concepcionistas. Ele escalou as pedras com as últimas forças que lhe restavam, saltando para a liberdade nas ruas desertas de Toledo. O mistério da sua sobrevivência continuou quando ele encontrou refúgio no convento das Carmelitas Descalças de Toriza. Quando as freiras abriram a porta e viram aquela figura esquelética, suja e com os olhos brilhando de uma luz febril, quase não o reconheceram. João não pediu comida ou descanso imediato. Ele entregou-lhes os papéis onde transcrevera o cântico espiritual. A fuga de Toledo não foi apenas o resgate de um corpo, mas a libertação de uma das maiores obras-primas da humanidade. João provou que a noite escura tem um fim, e que a luz que nasce depois do abismo é impossível de apagar. Para garantir a sua segurança, a Reforma enviou João para o sul, para as terras da Andaluzia. O mistério da transição é fascinante. Das trevas gélidas e úmidas do cárcere de Castela para a luminosidade aberta de Granada e Pisa, foi neste cenário de oliveiras, montanhas e luz mediterrânea que João da Cruz escreveu a chama de amor viva. A linguagem da noite deu lugar à linguagem do fogo. Ele descrevia a união com o divino não mais como uma busca no escuro, mas como uma ferida doce causada por uma chama que transforma a alma sem a consumir. João tornou-se prior e mestre, mas o seu estilo de liderança permanecia enraizado no mistério da humildade que aprendera em Duruelo. Ele preferia os conventos mais pobres e isolados como El Calvário, onde podia caminhar pelas serras em silêncio absoluto, contemplando a natureza como um espelho da beleza eterna. A expansão dos carmelitas descalços pelo sul da Espanha deveu muito à presença magnética de João. Ele formava os novos frades não com regras rígidas, mas ensinando-os a ler o mistério de Deus no silêncio do coração. No entanto, mesmo na paz de Granada, à sombra da Alhambra, João sabia que a sua jornada terrena estava a aproximar-se do clímax. Ele continuava a ser o alvo de intrigas internas. A reforma que ele e Toriza tinham criado estava a tornar-se uma instituição poderosa. E com o poder vieram os conflitos que João tanto detestava. Ele ensinava que a alma deve estar sempre pronta para o nada, para que possa possuir o tudo. O mistério da chama viva era a preparação final. João estava a tornar-se ele mesmo o poema que escrevera, uma alma purificada pelo sofrimento e iluminada pela paz, pronta para o encontro definitivo onde não haveria mais noites, apenas o dia eterno. O ano de 1591 trouxe para João da Cruz o mistério do abandono final. Não pelas mãos de inimigos externos, mas dentro da própria reforma que lhe ajudara a fundar. Em meio a divisões administrativas e incompreensões, João foi destituído de seus cargos e enviado para o convento solitário de La Paix,
Uela, nas montanhas. O homem que revolucionara a mística ocidental via-se novamente no isolamento, mas desta vez, a noite não era imposta por grades de ferro, mas pela fragilidade de um corpo que chegava ao seu limite. João adoeceu gravemente com uma erisipela na perna, uma infecção dolorosa que se espalhou rapidamente. Quando lhe deram a escolha de onde passar seus últimos dias, ele escolheu Úbeda, um convento pobre onde o prior não lhe era favorável. O mistério da sua escolha residia na busca constante pela humilhação e pela pobreza radical, desejando morrer como viveu, despojado de toda a glória humana. Em Úbeda, o sofrimento físico de João atingiu níveis atrozes. Os médicos da época realizavam incisões profundas e cruéis sem anestesia, mas o mistério era a paciência absoluta do frade, enquanto a dor consumia sua carne. João pedia que lessem para ele o Cântico de Salomão, ou que recitassem seus próprios poemas. Para ele, a dor era o último véu que o separava do amado. O Cântico Espiritual, sua obra-prima que começara nas trevas de Toledo, alcançava agora sua plenitude em sua alma. Ele não era mais o homem que escrevia sobre a união mística. Ele era a própria união. O mistério de sua agonia em Úbeda transformou o pequeno quarto de hospital em um santuário de paz, onde o aroma das flores e a luz suave do sol andaluz pareciam celebrar a partida de um místico que já não pertencia à terra. Na noite de 13 de dezembro, o mistério da transição começou. João perguntou as horas, e ao saber que a meia-noite se aproximava, disse com uma alegria serena: "Vou cantar as matinas no céu." Ele recusou os sinos fúnebres tradicionais, pedindo apenas que o deixassem partir em silêncio, à meia-noite do dia 14 de dezembro de 1591. Abraçando o crucifixo e pronunciando as palavras "Em tuas mãos, Senhor, encomendo meu espírito", João da Cruz cruzou a fronteira definitiva. O mistério de sua morte foi acompanhado por relatos de uma luz sobrenatural que inundou o quarto e de um perfume de lírios que emanava de suas chagas. O poeta da noite tinha finalmente encontrado o dia que não conhece o ocaso. O legado de São João da Cruz transcende as fronteiras da religião e da literatura. Ele provou que o abismo da noite escura não é um lugar de desespero, mas o caminho necessário para a liberdade absoluta. Suas obras, Subida do Monte Carmelo, Noite Escura, Cântico Espiritual e Chama de Amor Viva menos permanecem como o mapa definitivo para todo aquele que deseja explorar o mistério da consciência humana e da união com o divino. Ele ensinou que o segredo para a plenitude é o desapego. Para vir a saber tudo, não queira saber algo em nada. João da Cruz, o pequeno frade de Fontiveros, torna-se o doutor místico universal, cuja poesia continua a incendiar corações 4 séculos depois. Ao encerrarmos este episódio, o mistério de João nos deixa um desafio: o de não temer as nossas próprias noites. Ele nos mostrou que quando tudo nos é tirado, resta-nos o essencial, e que no silêncio mais profundo, a alma descobre uma música calada e uma solidão sonora. O poeta da noite descansou, mas sua chama continua viva em cada verso e em cada alma que, buscando o nada, encontra o infinito. João da Cruz é a prova de que a maior força do ser humano não está no que ele possui, mas na coragem de se esvaziar para ser preenchido pela luz. Que a sua noite escura seja, para nós, o farol que aponta para a única luz que nunca se apaga.